aqui com a Revolusolar. Foi um marco pra gente, assim, pra Revolusolar, tipo assim, quando falava de energia solar, pra gente pobre era uma coisa muito distante, né? Era uma coisa muito desconfiada pra gente aqui na favela. Quando se fala de energia solar, não era, a gente imaginava que nem era possível, né? Quando a gente coloca no espaço público, né? Tudo que é público aqui na Babilônia e Chacamangueira foi feito através de mutirão, né? Então tem um símbolo muito forte com isso. Quando a gente coloca no espaço público, a favela tem aquele clique que é possível energia solar, né? Ó, rapidinho, a Ellen veio após um corredor solar, né? O que o corredor solar não faz, né? A Ellen veio no corredor solar e hoje ela é da Revolusolar, né? Conheci o programa, o Dinei sempre muito aberto comigo, sempre me convidava pelo WhatsApp, então vim participando mais e o Edu me chamou para trabalhar com ele. O Edu é o diretor executivo da Revolusolar. E assim, eu já faço parte da Rede Brasileira de Mulheres na Energia Solar, que também é uma rede de network entre mulheres. Mês passado estive na Intersolar, que foi quando eu falei da Revolusolar abertamente, porque é uma ONG tão boa que a gente não precisa ganhar para estar falando, né? E lá o Edu ficou sabendo de mim e me chamou para trabalhar com eles. Então, prazer imenso fazer parte aqui com vocês hoje. Obrigado, valeu. Acabou de chegar aqui também o Adriano, se apresenta aí. O Adriano, para quem viu, estava no The Wall lá com o Edu, errou muitas perguntas, mas fala aí, Adriano, um pouquinho aí. Adriano também é companheiro nosso da Revolusolar. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Conversando com vocês? Começou agora. Começou agora, né? Meu nome é Adriano, sou liderança comunitária aqui junto com o Dinei, tá cheiroso, né? Chacamangueira. E transformam energia diretamente solar em energia elétrica. O problema é que essa energia ela é gerada em corrente contínua. E para a gente utilizar essa energia, a gente precisa de corrente alternada. Então esse inversor faz essa conversão. Então todo o sistema é necessário de ter um inversor. E aí é importante também a gente entender que existem basicamente dois tipos de energia solar que a gente pode utilizar, né? O sistema on-grid, que é conectado à rede, que é esse caso, e o sistema off-grid. Então no sistema on-grid, que a gente tem essa conexão, durante o dia, vamos supor, a gente utiliza parte dessa energia solar e o que sobra a gente injeta na rede. Então por isso que a gente tem aqueles medidores que ele mostrou lá, a gente tem um medidor chamado bidirecional. Por quê? Você tem medindo o quanto você gasta de energia da rede, porque à noite, por exemplo, você tem que utilizar da rede, e o quanto você injeta dessa energia. Então por isso que a gente precisa desse medidor bidirecional. E aí aqui esse inversor, se a gente apertar aqui, a gente vê quanto ele gerou de energia. Tem a geração acumulada e a geração instantânea, né? Então, ó, hoje ela gerou, nesse mês ela gerou 17,6 kWh e no total ela já gerou 32 MWh, tá? E aqui ainda tem mostrando quanto equivale disso de CO2. Eu não sei exatamente qual é a medida, mas tem vezes 14 CO2, provavelmente quilos, tem que dar uma analisada. Mas aí toda vez que a gente precisa, por exemplo, verificar mensalmente se está funcionando, a gente olha tanto na conta de luz quanto aqui, e agora a gente vai começar um monitoramento remoto, tá? Então esse é o inversor.
Carol, só para ressaltar que há esse inversor e também agora a gente tem um híbrido, né, que é uma tecnologia nova e que a gente até estava conversando com o Paulo ontem de talvez de bolar um projeto com inversor híbrido e daí seria o primeiro Para botar armazenamento. isso, para botar tanto armazenar quanto utilizar da rede. Então assim vai ser o primeiro e vai ser algo Vão precisar na Amazônia. Pois é. Porque assim, gente, é diferente do que muitas pessoas pensam, a energia solar, ela não garante, por exemplo, quando você tem falta de abastecimento pela rede elétrica. Inclusive, quando para de vir da rede elétrica, o sistema é interrompido, para evitar qualquer tipo de danificação. Então, quando a gente fala em um sistema com armazenamento, aí sim a gente tem uma autonomia muito maior, né? Então, por isso que a gente está agora analisando essa possibilidade desse inversor híbrido e tudo mais. Então, na obra, a gente no início da pandemia, vou deixar a Carol falar de novo, porque a gente entra com essa ideia da cooperativa, hein, pô, logo no início também da pandemia. Então a gente fazendo uma série de ações dentro do morro e a galera tocando essa questão da cooperativa. Então essa parte aqui, toda ela, a Rede Solar trocou toda a estrutura. Eu acho que era bom a Carol falar de vários outros projetos que dão problema por aí. A gente trocou toda a estrutura. Eu não sei se o nome de vocês que estão aqui. Da Camila tá. Aqui foi a galera do crowdfunding, né, Camila? É assim que se fala? Aqui, ó, Camila. Eu. Boa. Primeira cooperativa de energia solar numa favela do Brasil, que tem tudo a ver com o Paul, que ele veio com essa ideia da cooperativa lá, hoje ele veio. Que eu acho que é isso, pô, a questão da favela, eu falo isso sempre, que a gente é liderança. A gente não pode imaginar que a nossa imagem tem que estar eternamente voltada para a questão de tem que ter nova liderança. Você passou, eu lembro que a gente estava numa reunião, você muito bolado da vida, chateado por tudo que estava acontecendo aqui, e você joga no nosso peito uma verba que era para fazer a pesquisa. Lembra disso, que tinha uma pesquisa? Em 2017 a gente fez essa pesquisa, joga no peito entre aspas, né? Tu deixa com a gente faz a primeira pesquisa, Carol, 2017, e ele passou, não entendo nada, não entendi, até hoje eu não entendo, a gente tem que imaginar sempre que tem que estar aprendendo com a Carol. Persília e Lúcio, né? Dona Persília, uma lutadora eterna, que eles levam o nome dela, e o seu Lúcio, que é o pai do Davi, que ele foi o fundador das federações de favela do estado ainda da Guanabara. Ele foi preso na época da ditadura militar, ele se juntou com muitas outras lideranças de esquerda para se manter, inclusive a favela do Chapéu Mangueira hoje ela está sendo removida. Então a cooperativa está no nome dessas duas grandes lideranças. E a Carol poderia falar um pouco, porque né, no Brasil todo, né, Carol, quando se faz uma usina, o pessoal sempre coloca um nome, né? Então a gente colocou o nome Adalberto Almeida, nome da usina, né? Que ele é o primeiro instalador de painéis fotovoltaicos de favela do Brasil. Não, então, gente, a primeira coisa que o Dinei tinha falado, que eu acho interessante, é que aqui na comunidade, né, a gente tem um desafio técnico que se refere a reforço estrutural, a necessidade de reforço estrutural. Como a gente sabe, né, a estrutura de fato das casas, enfim, das habitações, são de fato mais precárias e as instalações, né, as placas, elas são pesadas. Então é necessário fazer um reforço estrutural. Foi inclusive por isso que surgiu a ideia da cooperativa, porque a gente percebeu que a longo prazo ia ficar inviável colocar soluções somente individuais. Então a cooperativa hoje, ela conta com 60 placas, né, Dinei? São 60 placas. 60 placas, isso, 60 placas, e ela atende 34 famílias cooperadas. E tem até o nome delas aqui, que às vezes tem alguns que saem, outros que entram. E uma coisa importante da gente falar, de ressaltar, é que hoje em dia esse programa de energia sustentável, né, que é a energia solar em si, ela beneficia somente pessoas que estão regularizadas. Porque é uma demanda, é um dos requisitos
da concessionária, da Light, que é a concessionária aqui do Rio de Janeiro, que as pessoas precisam estar regularizadas, precisam estar em dia com a Light, não podem ter dívidas. Então foi um processo assim bem desafiador para a gente conseguir fazer isso junto à concessionária. E é importante também a gente destacar que a concessionária, na verdade, ela só tem atrapalhado a gente. Ela não tem ajudado, se ela simplesmente não fizesse nada ou ajudasse no processo, já estava bom. O grande problema é que ela atrapalha. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui na favela, diferente do que muitas pessoas pensam, não é todo mundo que está na tarifa social. A gente fez uma pesquisa, inclusive, refazendo essa pesquisa iniciada em 2017, né? A gente fez uma segunda versão em janeiro desse ano, eu coordenei essa pesquisa, em que a gente entrevistou 340 domicílios. Foi uma amostra bem representativa, com um intervalo de confiança grande, né, e um erro amostral pequeno. E aí a gente descobriu que somente 24% das famílias têm acesso à tarifa social. Então, é um mito, né, que cai por terra. Também, além disso, pessoas que estão na irregularidade, né, 43% das pessoas afirmaram que estão na irregularidade, então diferente do que muitos pensam, que toda a favela está no gato, não é verdade. E, por exemplo, os cooperados, a gente mostra isso e tem muito mais pessoas querendo fazer parte que estão de fato regularizados. E, por exemplo, 6 desses cooperados, desses 34, eles possuíam o benefício da tarifa social. E aí, automaticamente, quando eles viraram cooperados, a Light foi e tirou o benefício da tarifa social, sendo que por lei isso não pode acontecer. Eles deveriam continuar com o benefício da tarifa social e ter as contas reduzidas. Então, assim, se ela simplesmente não fizesse nada, tava bom. Só que o problema é que ela tem atrapalhado o processo. Fora todo o trâmite, toda a demora que ajuda, que só não nos ajuda para resolver as questões. Mas eu acho que é isso, né, em relação ao que a gente tinha falado. Então, esse desafio dessa reforço estrutural é muito grande. Por exemplo, a gente está montando agora uma cooperativa, né, dando continuidade a essa cooperativa, só que agora lá no Chapéu Mangueira, em que a gente não esperava que a gente fosse gastar tanto com reforço estrutural. Então isso onera mais, né, o projeto, mas estamos buscando sempre fazer em locais que sejam de fato referências comunitárias, como é aqui, né, Associação de Moradores, lá na escolinha da tia Marcela. Então faz muito sentido e conversa muito com a ideia de cooperação que existe na favela, como o Dinei fala, que para construir tudo, são mutirões, por exemplo, na campanha do Covid. Então eu acho que é um pouco disso. Procurem seus nomes. A Camila, por exemplo, está aqui, ó, ela ajudou na campanha de crowdfunding que a gente fez, né? Porque só para contextualizar, a gente recebeu de doação da Longi essas 60 placas, vieram de doação. E a Goodwill doou os inversores. Só que a gente precisava ainda de dinheiro para executar as obras e para fazer todo esse reforço estrutural. E aí por isso a gente fez essa campanha de crowdfunding, que a gente teve mais de 670 pessoas doando e foram 90 mil reais arrecadados. E aí foi possível a gente fazer, porque era uma época que a gente não estava com muitos projetos financiados e tudo mais, mas deu tudo certo e está operando aí com todo vapor. Coop Babilônia é uma grande parceira nossa, a Coop Babilônia aqui. É um projeto que mais de 400 mil mudas já foram plantadas aqui. Tudo aqui, se o Paulo tivesse aqui, ele fazia uma questão histórica pra gente. Fala, Nilcinho, entra aí, Nilcinho. Fala, Nilcinho aí. Chega aí, Nilcinho. Oi. Como é que tá? Tudo bom? Nilcinho é cria lá de cima, mas ele se perdeu lá quando ele era moleque. Ou não? Aí a gente jogava bola, ele morava lá na última casa. Ele é canhoto, quando ele pegava na bola para dar-lhe a pancada, tinha que sair da frente. Hoje o cara falou que é um pé teleco, pô. A idade, né, assim? A idade chegou. Conta pra gente um pouquinho da cooperativa, Luciana, da antiga da cooperativa. O
Falando assim sobre o Dinei, a gente, desde de criança junto, a gente estudava junto, né? Ficava junto, andava por aí junto. E eu comecei aqui na Copa Babilônia com 15 anos. 15 anos. Estou com 43, vou fazer 44. Comecei a trabalhar no mutirão de reflorestamento. No mutirão de reflorestamento. Pode falar que ele tá aí. Eu e o Aguinaldo trabalhava no mutirão de reflorestamento. No começo do mutirão de reflorestamento. Comecei a trabalhar com 15 anos. E estou na Copa Babilônia até hoje. Meu primeiro emprego, né? Foi o meu primeiro emprego porque eu tenho 6 irmãs, né? Sou o único de homem em casa. E aí teve uma dificuldade em casa, né? Que meu pai trabalhava, meu pai ajudava em casa, né? Ajudava em casa. E meu pai adoeceu e eu com 15 anos já tive que começar a trabalhar. Então foi o meu primeiro trabalho, mutirão de reflorestamento, com 15 anos. Hoje eu estou com 43, estou aí até hoje. Eu costumo falar, né? Até para os jovens hoje, que era o meu trabalho com a fonte de dinheiro, né? Ganhar um dinheiro e ajudar em casa. Mas hoje o meu pensamento mudou, né? Hoje isso aqui é um trabalho que eu gosto, que eu amo e não sei fazer outra coisa a não a trabalhar com o meio ambiente, a falar do meio ambiente. Eu costumo falar, né, que aquele que... Da cooperativa é silício monocristalino. Eles só variam um pouco a forma de crescimento do cristal, da célula fotovoltaica em si, e muda um pouquinho a eficiência, sendo o monocristalino um pouquinho mais eficiente que o policristalino. A diferença vem pela cor, que eles agora estão realmente precisando da manutenção, que vão ser feitas nas próximas semanas, mas o da escolinha é mais azulado e o da cooperativa é um pouquinho mais pro preto. O mais azulado é mais eficiente? Não, é um pouquinho menos, que é o policristalino, que ele é feito da junção de cristais, e o monocristalino é um processo chamado Kizarovski, que ele vai fazendo o crescimento do cristal e depois só lamina as células, é um pouquinho mais eficiente. Deve ser mais... Exatamente. Instalação de energia solar aqui na favela da Babilônia e hoje não está muito sol, é um dia meio nublado. Muitas pessoas perguntam se está gerando. Sim, não precisa de um sol direto, um índice muito alto de radiação para gerar energia solar. Então, mesmo com essa claridade, mesmo em dias chuvosos, sim é gerada energia solar. Galera, é o seguinte, toda sexta-feira, a partir das 10 horas, a gente tem um corredor solar. O que é corredor solar? A gente faz um passeio, um tour, por onde tem as instalações, conta como é que foi a criação da Revolução Solar, conta como a gente criou a primeira cooperativa de energia solar numa favela do Brasil, e a gente faz um tour maravilhoso aqui pela Babilônia e Chapéu Mangueira. Vem toda sexta-feira a partir das 10 horas.